Você tem carregado um peso que não lhe pertence. Algo aconteceu com o seu nome, com a sua reputação e com a autoridade que flui através da sua própria identidade. E você tem sentido uma resistência silenciosa que ninguém ao seu redor consegue compreender. Pare agora. O que estou prestes a revelar não é para todos, mas é indiscutivelmente para você. Existe uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores da sua vida cotidiana. Uma investida contra o seu nome que tem tentado paralisar o seu avanço e obscurecer a sua clareza. Você tem sentido esse cansaço, não é? Um cansaço que o sono não resolve e que a lógica não explica. Ao longo desta transmissão, você vai reconhecer os 5 sinais específicos que têm se repetido na sua rotina e o que eles significam no mundo espiritual. Você vai entender a natureza da frequência que tem tentado se infiltrar na sua esfera de influência e, mais importante, você aprenderá a autoridade exata necessária para amarrar tudo aquilo que se levanta contra o seu propósito. Antes que este momento termine, eu falarei uma declaração de proteção sobre a sua vida, que servirá como um divisor de águas, transformando o modo como você percebe a sua própria autoridade. Fique comigo, pois a camada que existe debaixo da sua dor atual é onde a sua verdadeira força está guardada. Você tem notado, talvez, com uma estranheza crescente, que conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem vazias, como se houvesse um vidro entre você e o mundo. As portas que deveriam se abrir com facilidade permanecem trancadas, não por falta de esforço, mas por um bloqueio que você não consegue tocar. Você acorda durante a madrugada, muitas vezes por volta das 3 da manhã, com uma inquietação que não é apenas física, mas um chamado para vigiar algo que está tentando se mover na sua direção. E há essa sensação constante, quase silenciosa, de que você está sendo esquecido ou deixado de lado, enquanto pessoa... Achtung, du musst dich jetzt vorbereiten. Ich habe ein Material für diejenigen vorbereitet, die an ihrer eigenen Berufung von Gott zweifeln und noch keine Bestätigung haben. Bist du einer der Auserwählten? Wird dir diese Klarheit geben. Es sind 7 Zeichen der Sprache der Berufung, Spuren Gottes in der Geschichte jedes Auserwählten, damit du deine Geschichte neu lesen und die Bestimmung erkennen kannst, die vor Grundlegung der Welt über dir versiegelt wurde. Hör auf, das Zufall zu nennen, was Berufung ist. Hör auf, die heilige Unruhe zum Schweigen zu bringen. Hör auf, die Antwort aufzuschieben, die du spürst. Dein Zeitfenster schließt sich, und ein Auserwählter, der die Berufung nicht erkennt, geht nicht in seiner Bestimmung. Mehr als 10.000 Menschen haben die 7 Zeichen bereits gelesen und die Überzeugung erhalten, nach der sie seit Jahren gesucht haben. Sie waren wie du. Sie spürten etwas, das niemand verstand. Sie lebten in stillem Zweifel und sie entdeckten, dass es real war und einen Namen hatte. Das Angebot ist nur diesen Monat verfügbar. Rufe jetzt den Link im angehefteten Kommentar auf, bevor der Zweifel ein weiteres Jahr deiner Berufung raubt. Pessoas com menos preparo ocupam espaços que pareciam destinados a você. Esses sinais não são provas de que você fracassou. Eles são provas de que você está sendo testado em um nível mais profundo do que a maioria, e que a resistência que você sente é o resultado direto da luz que você carrega. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo possível, mas é um acordo real com a autoridade que está sendo restaurada em você agora. Digite 888, depois venha direto de volta para mim. O diagnóstico da sua exaustão não é falta de fé, nem é falta de capacidade. O que tem acontecido é que você tem operado a partir de um padrão de esforço próprio, tentando sustentar com as suas mãos aquilo que só pode ser mantido pelo alinhamento espiritual. Você tem lutado batalhas que já deveriam ter sido finalizadas, gastando a sua energia em cordas que não estão mais presas a nada. O maior erro, aquele que tem drenado a sua reserva,
É tentar forçar a abertura de portas que a resistência, na verdade, está te protegendo de atravessar. Você se sente exausto porque está tentando empurrar o destino, quando, na verdade, o seu papel atual não é empurrar, mas amarrar. Você tem se desgastado tentando provar o seu valor para uma audiência que não foi designada para validar o seu nome. Existe uma diferença fundamental entre ser resiliente e estar sendo drenado por uma energia que não reconhece a sua autoridade. Enquanto você continuar tentando vencer essa resistência com a força dos braços, a porta permanecerá selada. É preciso entender que o que vem contra o seu nome não busca apenas o seu silêncio, busca a sua distração. Você tem sido distraído pela necessidade de entender o porquê, quando o que você precisa é da clareza de quem você é. A exaustão é o alarme. A resistência é o marcador de posição. E o padrão de lutar contra o que já deveria ter caído é o ciclo que vamos interromper agora mesmo. O que você chama de azar ou de deserto é, na verdade, a preparação para uma autoridade que você ainda não ousou reivindicar. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você permite que fique ou que vá. Imagine, se puder, o seu nome como um jardim que lhe foi confiado antes mesmo de você chegar a este mundo. Esse solo é a sua identidade, a terra onde o seu propósito deveria florescer, colhendo o orvalho das manhãs e a luz da clareza. Mas nas últimas estações, você notou que ervas daninhas cresceram onde deveria haver paz. Você notou que visitantes não convidados entraram pelo seu portão, trazendo consigo frequências de dúvida, de urgência desnecessária, de medo do que os outros pensam sobre quem você é. Eles não pediram permissão para entrar, eles simplesmente se instalaram. Eles plantaram sementes de ansiedade que floresceram rápido demais, sufocando o que você tentou cultivar com tanto zelo. Você sente que esse jardim está sendo invadido por vozes, por críticas, por expectativas que não foram desenhadas para o seu solo. E é por isso que quando você tenta plantar uma semente de alegria, ela parece murchar antes de brotar. Esse jardim, o seu nome, tornou-se um campo de batalha onde frequências externas ditam o ritmo do seu coração. Você sente que perdeu o controle da cerca, que o portão foi deixado aberto para que qualquer um entrasse e opinasse sobre o que deve ser colhido na sua própria vida. Mas escute com atenção, pois este é o momento da virada. A dor que você sente, esse aperto no peito, esse cansaço que não passa com o sono, não é uma punição. Ela não está ali porque você errou o caminho ou porque foi esquecido. A dor é o alarme de um guardião que percebeu que algo está errado dentro do jardim. É o chamado urgente para a autoridade. Você não está sendo punido pelo deserto. Você está sendo treinado para se tornar o dono do portão. A resistência que você enfrenta é, na verdade, a prova de que você possui algo precioso que precisa ser protegido. O que vem contra o seu nome tenta se aproveitar da sua gentileza, da sua abertura, da sua vontade de servir a todos, para drenar a sua vitalidade e ocupar o espaço que deveria ser exclusivo da sua essência. Mas agora, o entendimento chegou. A dor é o lembrete de que você tem o poder, o mandato de dizer o que entra e o que não entra. Você não é a vítima da frequência. Você é o curador do jardim. Você não está aqui para sofrer a invasão, mas para amarrar a entrada e expulsar o que não pertence ao seu propósito. Deixe que esse reconhecimento cele o solo onde a verdade acaba de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o guardião dentro de você se levante e assuma o seu posto. Digite, firme e consciente, e depois retorne imediatamente para mim. Tome uma respiração profunda. Sinta o peso que você carrega começar a se dissolver apenas pelo ato de reconhecer quem é o verdadeiro dono desse espaço. Se esta verdade tocou o que estava escondido,
Permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras, não como um cálculo, não como uma métrica, mas como um gesto silencioso de concordância, um selo invisível que diz que o que foi nomeado aqui foi nomeado com exatidão. A solução, portanto, não exige mais esforço físico, nem mais horas de trabalho, nem mais sacrifícios de si mesmo. A solução é o retorno ao seu lugar de autoridade. É o ato de amarrar. Amarrar o que vem contra o seu nome significa declarar, com a voz do Espírito, que a frequência da escassez, a frequência do medo, a frequência da dúvida e a frequência da opinião alheia não tem mais trânsito livre. Você não precisa brigar com as ervas daninhas uma por uma. Você apenas precisa fechar o portão e fortalecer a frequência da sua identidade. Quando você amarra a interferência, o jardim começa a se curar por conta própria. O que é seu, o que pertence ao seu nome, começa a florescer com uma força que você não via há anos. Você percebe que desamarrar o que estava preso ao seu destino, aqueles pesos que você carregava por lealdade a um passado que já terminou, é tão importante quanto amarrar o que tenta entrar. É um movimento duplo de limpeza e proteção. Você tira o que te trava e veda o que te drena. Você para de se explicar, para de se justificar e volta a se posicionar. A autoridade não precisa gritar. A autoridade apenas se impõe pelo simples fato de ser quem ela é. Você é o jardineiro que finalmente percebeu que o jardim é sagrado e que a sua paz não é negociável, não é acessível a quem não entende a honra de estar ali. O que vem contra o seu nome encontrará um portão trancado, não por ódio, mas por um zeloso cuidado com o que lhe foi dado. Você está neste instante retomando as chaves. Você está neste instante limpando os caminhos. E tudo o que for necessário para a sua colheita começará a chegar, porque agora o ambiente está limpo, agora o espaço está protegido, agora o seu nome ressoa apenas com a verdade que você mesmo autorizou. Sinta essa calmaria. Sinta a responsabilidade de ser quem você é. Sinta que, ao amarrar o que não pertence, você finalmente dá espaço para que o que é verdadeiro possa, enfim, respirar. O cansaço vai embora quando a autoridade chega. A confusão se dissolve quando a fronteira é estabelecida. Você está mudando a frequência do seu terreno. Você está transformando o seu nome em um lugar de autoridade absoluta. Existe alguém caminhando ao seu lado, talvez dentro da sua própria casa ou no silêncio da sua rotina, que carrega exatamente esse peso que você acabou de identificar. É alguém que tem trabalhado muito além do que as pessoas conseguem enxergar. Alguém que mantém uma postura de resiliência, mesmo quando o cansaço parece drenar a própria cor da pele. Essa pessoa tem um rosto agora. Você pode ver a expressão dela, a forma como ela se silencia para não incomodar, a maneira como ela aceita as sobrecargas como se fossem o único destino possível. Ela está esperando por uma palavra que não venha de um conselho comum, mas de uma autoridade que reconheça a batalha que ela trava. Envie esta mensagem para ela agora. Não faça como quem sugere um conteúdo, mas como quem entrega uma ferramenta de proteção. Entregue como quem entrega uma chave. O que foi revelado aqui hoje não é para ficar guardado em uma única vida, porque o nome que precisa ser protegido e a autoridade que precisa ser exercida são, muitas vezes, parte de uma missão que atravessa laços. Antes que este momento se feche, você precisa de um último gesto de confirmação. Algo que não seja apenas uma ideia, mas um compromisso. Não faça isso como um pedido ou como uma esperança distante. Digite como uma confirmação de quem já entendeu que o seu nome não é propriedade de qualquer energia ou circunstância que tente se sobrepor a ele. Digite lentamente. Deixe que o movimento dos seus dedos acompanhe o movimento que o seu espírito já começou a realizar. O que você está assinando aqui, agora,
É o acordo que definirá a sua postura pelos próximos meses. Você está declarando que a autoridade foi retomada. Você está declarando que o seu nome está, finalmente, em suas próprias mãos e sob a proteção daquela verdade que você acaba de reconhecer. Sinta a firmeza desse comando. Sinta a clareza que surge ao assumir o seu lugar. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. O seu território está sob nova guarda. A sua autoridade é o seu novo limite. O seu nome, a partir de agora, habita o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Você tem sentido como se houvesse uma espécie de rastro deixado por onde você passa, uma sombra que insiste em seguir os seus passos, mesmo quando você tenta mudar de direção. É como se, em vez de você caminhar livremente, houvesse um peso invisível anexado ao seu nome. Uma energia que insiste em se manifestar antes mesmo de você chegar aos lugares. Isso não é uma coincidência. Não é apenas o cansaço do dia a dia acumulado sobre os seus ombros. Existe uma batalha sendo travada em um campo que você não vê, mas cujos resultados você sente na pele todas as manhãs. Quando você acorda com aquela sensação de que já gastou toda a sua energia antes mesmo de sair da cama, o que está acontecendo é que o seu campo pessoal está sendo constantemente invadido por frequências que não te pertencem. E é exatamente sobre esse roubo de autoridade que nós vamos conversar hoje, porque o tempo de permitir que essas correntes se prendam ao seu nome chegou ao fim. Pelo que você tem passado, é provável que você já tenha notado sinais muito específicos. Talvez seja aquela porta que sempre parece estar destrancada, mas que, no momento em que você se aproxima, simplesmente se fecha sem nenhuma justificativa lógica. Ou talvez seja aquele sentimento constante de que você está sendo esquecido, que as pessoas não conseguem enxergar o valor ou a intenção por trás do seu esforço, como se o seu nome estivesse borrado no livro da vida alheia. Se você tem percebido essas repetições, esses ciclos que parecem não ter fim, saiba que existe uma razão precisa para isso. O ato de digitar esses 3 algarismos é a sua declaração de que você está pronto para interromper esse fluxo de resistência. É um pequeno gesto de reconhecimento, uma forma de dizer que você aceita a verdade sobre o que está acontecendo. Digite 888, então venha imediatamente de volta para mim. O diagnóstico para o que você vive é mais simples do que a complexidade que a sua mente tenta criar. Você tem operado a partir de um esforço excessivo, acreditando que a sua força de vontade é a única coisa capaz de abrir os caminhos que foram travados. Mas a verdade é que você está tentando lutar contra sombras que já deveriam ter se dissipado. O padrão aqui é a exaustão pelo esforço próprio. Você está gastando o seu tempo tentando consertar o que não foi você quem quebrou, tentando abrir janelas que foram trancadas por forças externas. E, ao fazer isso, você acaba cedendo mais autoridade a essa resistência. Você se torna um refém da sua própria necessidade de provar que é capaz, enquanto o seu verdadeiro poder, o poder da sua identidade, permanece subutilizado. É como se você estivesse segurando a ponta de uma corda que já não está presa a lugar nenhum, apenas desperdiçando a energia que deveria estar sendo investida na sua própria construção. Imagine agora, por um instante, o seu nome como um jardim. Um espaço vasto, pessoal, onde tudo o que é seu deveria florescer. Nesse jardim do nome, você é o único guardião, a única voz com autoridade para decidir o que entra e o que sai. No entanto, por causa de uma postura herdada ou de um trauma silencioso, você deixou o portão aberto tempo demais.
Frequências externas, expectativas de pessoas que já se foram, medos de gerações passadas, tudo isso entrou e começou a plantar ervas daninhas no seu solo. Elas se alimentam da sua vitalidade, elas bloqueiam a luz que deveria atingir as suas sementes. E é por isso que quando você tenta plantar algo novo, quando você tenta um novo projeto ou uma nova fase, a colheita parece minguar. Não é que o solo não seja fértil, é que o jardim foi invadido. A revelação mais importante que você receberá hoje é a de que a sua dor não é um sinal de punição, mas sim o alarme que o seu espírito está soando para que você finalmente assuma a sua posição de guardião. Você não está sendo punido, você está sendo chamado para barrar. Não é um pedido, é uma constatação. É o selo de que você aceita a responsabilidade pela sua própria proteção. Ao digitar essas 3 palavras, você firma um compromisso com o seu próprio espaço interior, tornando essa consciência permanente no seu registro pessoal. Digite "Eu estou pronto" e em seguida retorne aqui para continuarmos. Considere que, se este momento trouxe algum tipo de alívio ou de clareza para o que você tem carregado, deixe que o seu gesto de aprovação seja o seu amém sem palavras. Não se trata de métricas ou de contagens, mas de um acordo silencioso. Quando você reconhece a verdade, você a sela. Quando você interage com o que ressoa, você valida a sua própria jornada. A solução, portanto, não exige que você construa nada novo, nem que você busque soluções complexas fora de si. A solução é o retorno, é um ato de desapropriação. Você precisa começar a amarrar tudo o que vem contra o seu nome. Amarrar, aqui, não é um ato de agressão, é um ato de limite. É dizer, com a autoridade de quem é dono da casa, que certas energias, certos pensamentos e certas influências não têm mais permissão para circular no seu jardim. Você desamarra o potencial que estava preso e amarra a resistência que impedia o seu crescimento. É uma troca de posições. O que estava do lado de fora, no comando, agora é trazido para baixo dos seus pés. O que estava no seu centro, sufocado, agora é liberado para ocupar todo o espaço. Existe alguém agora, nesse exato segundo, que você sabe que precisa ouvir isso. Pense naquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente sem colher frutos, que mantém um sorriso no rosto, mas que, no silêncio da noite, carrega uma angústia que ninguém mais percebe. Aquela pessoa cujos olhos parecem sempre estar procurando por uma saída que nunca aparece. O rosto dela surgiu na sua mente enquanto eu falava, não foi? Não guarde essa chave apenas para você. Envie essa mensagem como quem faz uma entrega necessária. Não como uma sugestão, mas como um suporte para alguém que, assim como você, está prestes a retomar o próprio território. A autoridade que você exerce não é sobre o mundo, mas sobre o ambiente que você habita. Quando você decide que o seu nome não pode mais ser usado como um canal para o caos, você estabelece uma fronteira invisível que nenhuma frequência externa tem permissão de atravessar. O peso que você tem sentido nos ombros não é uma carga que você deve carregar, mas sim o resultado de ter mantido a porta aberta para visitantes que não deveriam estar na sua mesa. Perceba que quando você fecha a entrada, o silêncio que se instala não é vazio. É o espaço necessário para a sua própria voz finalmente ser ouvida. Você tem se esforçado para provar o seu valor em lugares que nunca foram construídos para reconhecê-lo. E essa exaustão é o sinal de que você está operando fora do seu território original. Existe um poder em parar de tentar convencer o mundo sobre quem você é. Quando você para, o seu campo magnético se reorganiza. Aquilo que estava disperso em 1000 direções começa a convergir para o seu centro. E a confusão que antes nublava os seus planos começa a se dissipar. Você não precisa pedir autorização para ocupar o espaço que já lhe pertence por direito de existência.
A resistência que você encontra não é um obstáculo para o seu caminho, mas o reflexo direto da sua hesitação em assumir o comando. Se você ainda sente que a sua vida é uma sucessão de eventos sobre os quais você não tem controle, saiba que essa é a ilusão que o tempo tem tentado manter viva. A verdade é que a sua autoridade sempre esteve intacta, apenas esquecida sob camadas de expectativas alheias. A reconexão com a sua essência acontece no momento em que você para de olhar para fora, buscando sinais de validação, e volta os olhos para o seu interior, onde a autoridade repousa. Não é sobre ganhar uma batalha contra algo externo, é sobre declarar a paz dentro de si mesmo para que o externo se alinhe à sua nova postura. As portas que estão fechadas não são um não, elas são um ainda não, que espera pela sua mudança de frequência. Quando você alinha a sua palavra com a sua verdade, o universo não tem outra escolha a não ser responder a esse novo decreto. A sua identidade não é o que os outros dizem, nem o que os seus erros sugerem. A sua identidade é a constante que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece estar em movimento constante de mudança. Entenda que o que você amarra aqui, na quietude do seu espírito, ganha corpo na realidade que você toca. É um processo de limpeza, de retirar os objetos estranhos que foram deixados no seu jardim durante o sono. Você não está destruindo nada, está apenas devolvendo a cada coisa o seu devido lugar. O que não é seu, volta para onde veio. O que é seu, é restaurado. Esse é o momento de estabelecer que o seu nome tem peso, que o seu tempo tem valor, e que a sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada com o que não contribui para a sua expansão. Sinta a firmeza desse novo posicionamento. Sinta como o ar ao seu redor parece mais denso, mais real, mais condizente com a pessoa que você está se tornando agora, neste exato instante de clareza. Não há pressa, não há medo. Apenas a quietude de quem finalmente compreendeu a própria posição na ordem das coisas. Você é o guardião desse jardim, e a única permissão que importa é a que vem do seu próprio centro, alinhado com a fonte de tudo o que existe. Essa limpeza profunda que você agora inicia é a restauração da sua soberania original. Quando você finalmente compreende que não precisa pedir permissão para ser quem você foi desenhado para ser, as correntes que prendiam o seu progresso perdem a força. Elas não são cortadas por uma força externa, mas sim pela sua decisão consciente de não mais sustentá-las com a sua atenção. A resistência que você sentiu até aqui era apenas o eco da sua própria dúvida. Mas essa dúvida está sendo substituída por uma certeza absoluta que brota do seu interior. Perceba que existe alguém em seu círculo, alguém que você vê com frequência, cujo rosto acaba de surgir na sua mente enquanto falamos. Essa pessoa carrega exatamente esse mesmo peso, trabalhando incansavelmente em silêncio enquanto assiste às portas que deveriam se abrir permanecerem trancadas. Ela possui uma bondade genuína, uma resiliência quase oculta e uma sede de sentido que ninguém ao redor compreende plenamente. Envie esta mensagem para ela agora, não como um conselho casual, mas como uma entrega necessária. Ela precisa saber que o seu esforço não passou despercebido e que o tempo de mudança chegou. Faça isso como um ato de cuidado, um gesto de quem reconhece um irmão na mesma caminhada. Sinta o peso das palavras que ainda temos a selar. O que aconteceu aqui nestes minutos não é apenas uma conversa, mas um pacto de alinhamento entre a sua intenção e a estrutura do seu destino. Antes de encerrarmos este encontro, tome uma respiração profunda e permita que essa verdade se assente em cada célula do seu ser. Agora, digite a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não o faça como um pedido ou um desejo passageiro, mas como uma confirmação definitiva da autoridade que você acaba de retomar.
Escreva essas palavras lentamente, sentindo o peso de cada letra, deixando que a sua escrita seja o selo visível de uma transformação que já aconteceu no invisível. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A sua presença é necessária onde quer que você pise. A partir de agora, a sua vida passa a ser governada pela clareza que você mesmo estabeleceu. Right now, all across the world, outros como você estão passando exatamente por este mesmo processo de despertar, recebendo a mesma confirmação que você recebeu aqui. Você não está sozinho nesta jornada. Você faz parte de um movimento silencioso, que não precisa de alarde para mudar a realidade, porque a sua força vem da própria fonte da existência. O que foi alinhado hoje não pode ser movido pelo tempo ou pelas circunstâncias. Está selado. Achtung, du musst dich jetzt vorbereiten. Ich habe ein Material für diejenigen vorbereitet, die an ihrer eigenen Berufung von Gott zweifeln und noch keine Bestätigung haben. Bist du einer der Auserwählten? Wird dir diese Klarheit geben. Es sind 7 Zeichen der Sprache der Berufung, Spuren Gottes in der Geschichte jedes Auserwählten, damit du deine Geschichte neu lesen und die Bestimmung erkennen kannst, die vor Grundlegung der Welt über dir versiegelt wurde. Hör auf, das Zufall zu nennen, was Berufung ist. Hör auf, die heilige Unruhe zum Schweigen zu bringen. Hör auf, die Antwort aufzuschieben, die du spürst. Dein Zeitfenster schließt sich, und ein Auserwählter, der die Berufung nicht erkennt, geht nicht in seiner Bestimmung. Mehr als 10.000 Menschen haben die 7 Zeichen bereits gelesen und die Überzeugung erhalten, nach der sie seit Jahren gesucht haben. Sie waren wie du. Sie spürten etwas, das niemand verstand. Sie lebten in stillem Zweifel und sie entdeckten, dass es real war und einen Namen hatte. Das Angebot ist nur diesen Monat verfügbar. Rufe jetzt den Link im angehefteten Kommentar auf, bevor der Zweifel ein weiteres Jahr deiner Berufung raubt.